Senhor. Em nome de Jesus, derrama uma porção especial sobre a sua vida, uma unção do céu, uma unção de bênçãos sobre a vida deste homem. Em nome de Jesus, amém. Amém. Salve, irmão do Pai Senhor. Amém. Salve a igreja do Pai Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, mais uma vez, Deus nos concede estar aqui nessa igreja com essa oportunidade de trazer uma palavra para Deus. Meus irmãos, maravilhoso tudo aquilo que Deus fez nessa noite. Você sentiu algo Deus aqui, irmãos? Eu estava ali entendendo que coisa maravilhosa, irmãos. Neste momento tem pessoas que estavam em Israel, que queriam ter essa oportunidade que vocês têm aqui nesta noite, de estar adorando esse Deus grande. E você está aqui nesta noite, se você está aqui, é noite de dar o melhor para Ele, porque Ele é de honra, de glória, de todo louvor, e Ele está aqui, e Ele vai falar com você nesta noite. Amém? Quero louvar a Deus pela vida dos pastores da igreja, pastor João Neto, e tem mais pastores, Alessandro, Washington, os dois pastores que estão presentes aqui, nosso pastor, nosso presbítero, os missionários estão aqui. Estou debaixo da autoridade de vocês, mas segundo a bondade de todos, deram uma oportunidade de trazer uma mensagem da parte de Deus, irmãos. Eu estou aprendendo a cada dia, e tenho certeza que Deus tem uma palavra para o nosso coração. Amém? Olha o seu irmão e diga assim: Deus tem uma palavra para você. Quem crê nesta noite? Quero fazer menção aqui também dos jovens aqui, que louvaram a Deus. Deus tem feito algo na vida desses jovens. As duas jovens que louvaram aqui, tivemos uma viagem missionária junto, há uns 2 meses atrás, né? No Ceará, ali no Salitre. É um assentamento que não pode, as duas jovens foram usadas por Deus, pregaram a palavra de Deus, juntamente com o Ministério. O Ministério estava comentando nesse mês do Ministério, são os 3 jovens. Deus fez grande coisa naquele lugar e vai continuar fazendo, amém? Amém. Pois, mas por gentileza, quero convidar vocês a ler a vossa Bíblia, Juízes capítulo 6, versículo 1, por gentileza. Pastor Adriano também está aí, Senhor de Deus, estão debaixo da altura de vocês, amém, irmãos? Capítulo 6, Juízes, depois eu pedi para a nossa missionária colocar o tema aí no primeiro versículo, é isso? Capítulo 6 de Juízes, por gentileza. Eu queria você prestar minha atenção aí. Juízes capítulo 6, versículo 1 diz assim: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor deu na mão de Midianita por 7 anos, e prevalecendo a mão de Midianita sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa de Midianita, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações, porque sucedia que semeando Israel, os midianitas, os amalequitas e também o Oriente, contra ele subiam, e punha-se contra ele no campo, destruía os filhos da terra, até chegar a Gaza, e não deixava mantimento em Israel, nem ovelha, nem bois, nem jumento, porque subia com seus gados e tendas, vinha como um gafanhoto em grande multidão, que não podia contar, nem ele nem seus camelos, entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença de Midianita. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa de Midianita, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel. E disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu fui subir e tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos os oprimiam. Eu expulsei diante de vós, e vos dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temas aos deuses amorreus, e cuja terra habitais, mas não deste ouvir a minha voz. Versículo 11. Então o anjo do Senhor veio, assentou debaixo do cavalo que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Querita, e Gileão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para salvar a Midianita. Então o homem do Senhor apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso.
varão valoroso. Você crê nesta noite? Eu quero dar um tema aqui para essa mensagem. O tema é esse aqui: fazendo a diferença em tempo difícil. Repita comigo, por gentileza. Fazendo a diferença em tempo difícil. Você crê nesta noite? Meus amados irmãos, o texto que nós lemos aqui, a Bíblia fala sobre um dos juízes de Israel. Eu não quero falar sobre Gideão e os 300, não vou nem chegar lá, porque sabemos nós que, como falar de Gideão, lembramos logo dos Gideão e os 300. Eu quero falar sobre a situação de Israel e eu quero falar também sobre o chamado de Gideão. Os irmãos sabem que, após a morte de Moisés, Josué, seu servo, assumiu para ser líder de Israel. Josué assumiu para ser líder de Israel. Mas a Bíblia diz que quando, pastor, Josué morreu, ninguém assumiu. Não teve outra pessoa para ser líder. E não sabe que o povo de Deus sempre tem que ter alguém para liderar. Porque se não liderar, a Bíblia diz que o povo começou a fazer tudo conforme a seus olhos. O povo se desviou de Deus, o povo se distanciou de Deus, o povo, como não tinha um líder, começava a fazer o que vinha na sua cabeça. Sabe por quê? Porque sabemos nós que o povo de Deus tem que ter líder, tem que ter liderança, tanto o povo de Deus como na ordem espiritual, no povo de Deus, na nossa vida secular, sempre tem que ter liderança. Se é no trabalho, vai ter um líder, se é na escola, vai ter um líder, se é na faculdade, vai ter alguém que está liderando, se é o reitor, se é o diretor, alguém vai estar na liderança. E no povo de Deus é diferente, porque no reino espiritual tem liderança. No reino espiritual, sabe que tem ordem, até os dois têm ordem, tem os serafins, os querubins e os arcanjos. Então, no reino espiritual tem liderança. E no povo de Deus não é diferente, porque tem que ter alguém para liderar, porque se não liderar, o povo quer fazer conforme a sua vontade e conforme os seus olhos. E aqui não é diferente, meus amados irmãos. Quando Josué morreu, a Bíblia diz que o povo começou a fazer tudo conforme a seus olhos, seu querer. E a Bíblia diz que nosso Deus, o meu Deus e o teu Deus que me ama, que te ama, que a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor são a causa de ser consumido, porque a misericórdia do Senhor não tem fim. Esse Deus aí, Ele permitiu que o povo fosse oprimido. Mas por que, irmão? Deus é ruim? Não. Deus é amor, Deus é misericórdia. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele permitiu que o povo fosse oprimido. Para quê? Para o povo se voltar para Ele. Aleluia! Deus, irmão, escute. Ele entregou o seu povo, alguns povos, todos os juízes. Deus entregou o povo aos seus povos, permitiu que ele fosse oprimido. Para quê? Para que eles clamassem a Deus. E nessa passagem aqui, não é diferente. Nessa passagem aqui, Deus ele permitiu que os midianitas, olha para cá, os amalequitas e o povo do Oriente, 3 povos, oprimissem Israel. E olha como estava Israel. A Bíblia diz que Israel, eles plantavam, e quando eles iam cultivar, os midianitas vinham e levavam tudo que eles tinham. Os amalequitas e o do Oriente. E a Bíblia diz que Israel estava tão fraco, meus irmãos, tão fraco, que eles cavaram covas e buracos para se esconder com medo dos midianitas. Israel estava enfraquecido, pastor, porque Deus não estava protegendo. Deus, a permissão de Deus era que o povo fosse oprimido. Mas para quê? Para que o povo se voltasse para Deus. Aleluia! E a Bíblia diz, olha, depois dessa aqui, Israel, ele plantava, trabalhava. Mas na hora de cultivar, os midianitas vinham e levavam tudo que eles tinham. E a Bíblia diz para cá, que existia 3 povos, eu li aqui o texto. Era o midianita, os amalequitas e o do Oriente. Mas interessante, pastor Adriano, que a gente só fala em midianita. Mas a Bíblia diz que eram 3 povos que estavam oprimidos em Israel. E eu fui meditar, fui pesquisar o porquê, queria entender o porquê, eram 3 povos. E a Bíblia diz, irmão, que Israel estava enfraquecido. Israel não tinha mais forças. Aí eu fiquei imaginando, por que 3 povos oprimiam Israel? Sabe por quê? Eu vou falar para você uma coisa. Porque quando Israel estava enfraquecido, os midianitas
vinha oprimir Israel. Mas tinha uma coisa: os dois outros povos vinham porque Israel está enfraquecido. Deixa eu falar uma coisa nessa noite. Quando a gente está fraco, todo mundo quer bater. Quando a gente está oprimido, sem força, aparece luta de um lado e do outro, que muitas vezes eu e você não entendemos. Muitas vezes nós falamos, mas meu Deus, todo mundo quer bater em mim, sabe por quê? Porque nós estamos num momento fraco, e como estamos num momento fraco, todo mundo quer bater. Mas eu vim aqui nesta noite trazer uma palavra de Deus para você. Você não vai ficar fraco não, você não vai se esconder não, você não vai parar não, você não vai desistir não, porque Deus é teu refúgio, é tua fortaleza, Ele é socorro presente na hora da angústia. Deus te trouxe aqui para te dizer, opressão nunca mais, Deus é contigo, e Ele vai estender a mão sobre a minha e a tua vida. Você não vai parar mais não, essa luta vai passar, porque é o Deus de Israel. Escute, Israel estava oprimido. Israel estava oprimido. Eles, quando cultivavam, os midianitas levavam, os amalequitas levavam, os doritas levavam. Mas a Bíblia diz que, eu acho lindo uma coisa, meu querido, no capítulo 6, versículo número 6, diz assim: assim Israel aconteceu, muito pela presença de midianita. Então, os filhos de Israel fizeram o quê? Clamaram ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Vontade permissiva de Deus que Israel fosse oprimido, mas a bondade de Deus ouviu o seu povo. Eita Deus grande! Aleluia! Quando o povo de Deus clama, algo diferente acontece. Quando o povo de Deus ele se ajoelha e clama, Deus ele olha lá do céu. Eu não sei o vendaval que você está passando, eu não sei a situação, mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Se você clamar, Deus vai me dar resposta. Se você clamar, Deus já te ouviu. Se você clamar, a resposta de Deus para a tua vida. Levanta a mão para o céu, eu quero confessar você. Deus está ouvindo o teu clamor. Deus já ouviu o clamor de crente quando saiu de casa. Deus já ouviu o clamor de crente. Clamor de Deus, Deus acha que tem solução. Vai ter resposta de Deus para a tua vida. A palavra diz: clama a mim e responderei. Anunciarei coisa grande e oculta que tu não sabe. Se você clamar, Ele vai mandar. Se você clamar, Ele vai agir. Se você clamar, Ele vai abrir as portas. Se você clamar, Ele vai na frente. Se você clamar, Ele vai derrubar o inimigo. Se você clamar, Ele vai naquela enfermidade. Se você clamar, Ele vai no teu emprego. Se você clamar, Ele vai naquela causa. Se você clamar, Ele manda do juiz, do advogado. Ele é Deus sobre excelência. Ele manda e não é mandado. Mas precisa clamar. Eu acho lindo que em meio a tudo isso, quando o povo de Deus clama, a resposta de Deus. Olha o texto aqui. A Bíblia diz, verso 7, e sucedeu que clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa de midianita, enviou o Senhor o profeta dos filhos de Israel e disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito vos fiz subir e tirei da casa de meu irmão. Deus envia profeta. Deus ainda usa profeta na terra. Eu ouvi um filho de Deus que clama, que tem a resposta. O Deus que eu e você servimos, Ele ainda escuta a oração de crente e Ele manda profeta na terra. E eu quero dizer a você, eu vim com o profeta de Deus nessa noite para te dizer: Deus ouviu o teu clamor. Olha o seu irmão e diga assim: Deus ouviu. É forte, diga assim: Deus ouviu o teu clamor. Deus ouviu o teu clamor. Você crê que Ele ouviu o clamor? Eu creio. Aquele povo que estava oprimido, pastor, que estava oprimido, aquele povo que trabalhava, mas quando ia cultivar, o inimigo vinha e levava. Está
povo começa a clamar. Quando esse povo começa a clamar, meu irmão, algo diferente acontece. Quando esse povo começa a pedir a Deus, se colocar nos pés de Deus, a resposta de Deus. Olha a resposta de Deus para cá. Capítulo 6, versículo 11. Olha o que diz. Olha para cá. Então, o anjo do Senhor veio e assentou debaixo do cavalo que está em Ofra, que pertencia a Jomais, as Bieritas. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar os midianitas. Agora. A Bíblia diz, pastor, o anjo do Senhor assentou. Eu já preguei uma vez o texto e eu não tinha prestado atenção, depois eu prestei atenção. Eu pensava que o anjo ia para cá. O anjo tinha assentado e imediato falado: o Senhor é convosco, fala o valoroso. Não. Capítulo 6, versículo 11, no original, no hebraico, usa essa palavra assentou e achar, que significa ele assentou, ele permaneceu, o anjo ficou lá, o anjo ficou observando, o anjo ficou olhando para ele trabalhar, ficou observando talvez algo de Deus. Os irmãos não estão entendendo ainda. Gideão estava malhando trigo, pastor, num lugar impróprio. E quando os muitos estavam escondidos em covas, em buracos, em cavernas, tinha um que estava fazendo a diferença. Aleluia! Irmão, olha cá. E quando muitos estavam, você está entendendo a mensagem? E quando muitos estavam em covas, buracos, se escondendo, não tem jeito, eu não vou fazer, não dá para mim não. Tinha um que estava fazendo a diferença. Ele estava malhando aqui no lagar. Você sabe o que é lagar? Lagar é um lugar apropriado para amassar uva. Lagar era um tanque. Tinha umas cordas e os homens seguravam a corda, querido, e ficavam amassando uva. Lagar não era apropriado para malhar trigo. Deixa eu explicar a vocês. Você sabe como é que malhar trigo? Vai ter um mistério agora. Sabe como é que malhar trigo? O trigo, irmão, pegava ali. O trigo era malhado no campo, pastor. Pegava o trigo no campo, jogava o trigo, o vento vinha, tirava de pureza. Pegava o trigo no campo, o vento vinha e tirava de pureza. No campo, todo mundo está vendo. No campo, todo mundo está elogiando. Eita, você é top, você canta demais, você prega muito, você é instrumento. No campo, todo mundo está observando. Mas malhar o trigo no lagar é escondido. Ninguém está vendo, ninguém está contemplando. Não tem elogio, mas tem uma coisa: existe um Deus lá em cima que está contemplando. Acho que a igreja entendeu ainda. No lagar é um anonimato, pastor. No lagar é os improváveis que ninguém dá nada. Ei, jovem, eu tenho uma palavra para você. Você pode estar no anonimato, ninguém te conhece, ninguém está dando nada, mas você está malhando trigo no lagar. Existe um Deus lá em cima que está vendo. Há um Deus que está observando o teu esforço, o teu trabalho, meu irmão. Sabe como é malhar trigo no lagar? No lagar, ele tirava o trigo, pastor, era com a mão, porque não tinha vento para tirar. Era assim, ó, era suando, tirando o trigo, se esforçando. Era com choro, era com lágrimas. Ah, meu Deus, é difícil, a situação está difícil, falta tudo, falta comida, falta água, falta leite, mas ele estava tirando o trigo para dar sustento à sua família. Enquanto o mundo estava escondido, enquanto eu não vou fazer, eu não posso, eu não sei, eu estou com cara feia, eu estou com raiva. Aí tinha um que estava diferente. Meu Deus! Quem está entendendo essa noite aqui? Quem está entendendo?
faz, ninguém ajuda, eu não sou reconhecido, eu vou parar com a cara feia, eu vou desistir. Não, ele estava no lagar, tirando as impurezas com a mão, de pouquinho, sofrimento, no lugar impróprio, calor muito grande, era fechado, mas estava tirando as impurezas do trigo para sustentar a sua família. Enquanto tinha muitas pessoas, talvez mais capacitadas, estavam lá, em covas, em buracos, se escondendo, mas tinha um que estava fazendo a diferença. Eu quero ver o Gideão nessa noite. Eu vim pegar nessa noite, irmão, para o Gideão de Deus. Eu vim pegar nessa noite para quem está escondido, aquele que não tem nada. Eu vim pegar nessa noite para pessoas, talvez estão anonimato. Eu tenho uma palavra para você nessa noite para dizer: Deus está contemplando. Deus está vendo o teu trabalho. Deus está vendo o teu esforço. Não se preocupa, talvez, se você está na mídia, na rede social, está sendo divulgado. Mas tem uma coisa: existe um Deus lá em cima, que está contemplando tudo. Esse Deus apareceu para aquele jovem, e ele disse, ele mandou um anjo, e o anjo disse: o Senhor é convosco, varão. Meu Deus! Aleluia! Eita Deus! Quem está recebendo aqui nesta noite? Escuta. O versículo 13. Vai para cá. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso sobreveio, o que é feito, todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez subir do Egito. Porém agora, olha cá, porém agora o Senhor nos amparou. Sabe o que eu aprendo aqui? Perdão. Sabe o que eu aprendo aqui? Gideão, pastor, tinha um ensinamento dos seus pais. Não entendeu não? Gideão ouvia os seus pais. Por quê? Olha o que ele disse: se tudo isso está sobre nós, se o Senhor é conosco, sabe o que ele quer dizer? Eu estava no linguajar popular, sabe o que ele quer dizer? Eu sei que o Senhor tirou o povo da terra do Egito, meus pais me contaram. Eu sei que o Senhor mandou as 10 pragas. Eu sei que o Senhor mandou a coluna de fogo. Eu sei que o Senhor mandou um anjo para livrar o povo. Eu sei que o Senhor abriu o mar vermelho para ter o povo passar. Eu sei que o Senhor destruiu os egípcios. Eu sei que o Senhor mandou água brotar da rocha. Eu sei que o Senhor transformou a água amarga em água doce. Eu sei que o Senhor mandou cordonize no deserto. Eu sei que o Senhor mandou maná do céu. Eu sei que o Senhor permitiu que o teu povo passasse 40 anos, que as sandálias se gastassem, a roupa ficasse intacta. Ele tinha conhecimento, irmão, do Deus que os pais dele serviam. Sabe, eu vejo isso? Que o meu filho e o teu filho, eles sabem o Deus que eu e você servim. O meu filho e o teu filho, eles sabem, irmão. Ele pode até ficar calado na deles, mas tem uma coisa: ele sabe que o Deus do pai dele faz. O Deus do pai dele o Deus do pai dele é grande, ele sabe, irmão. Aleluia. Aí ele disse: o Senhor é convosco, o que nos sobreveio? Meu Deus! Aí ele disse, aí versículo 14: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força. Olha o Senhor diga assim: vai nessa tua força, diga. Mais forte, diga. Vai nessa tua força. Por que ele disse essa palavra, irmão? É o que eu preguei aqui. Ele estava sozinho, esforçado, fazendo a diferença, fazendo algo diferente. Quem contemplou ele? Foi amigo? Não. Quem contemplou ele foi irmão? Não. Quem contemplou ele foi o vizinho? Não. Foi Deus. Quem vai contemplar você é Deus. Quem vai reconhecer o teu trabalho é Deus. Eu creio. Quem vai reconhecer o teu esforço é Deus. Quem vai dar testemunho de você é Deus, irmão.
Escute, ao versículo 15. E ele disse, olha para cá. Ele disse, ai Senhor meu, como livrarei Israel? Olha para cá, vem de coisa importante. Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés. E eu, o menor da minha casa. O menor da minha casa. Está vendo, pastor? A família dele era a mais pobre de Manassés. Mais pobre de Manassés. E ele era o menor. Não se iluda não. Ei jovem, essa mensagem é para jovem dessa noite aqui. Ei jovem, não se iluda. Talvez alguém seja maior que você, mas você tem o Espírito Santo de Deus. Talvez alguém esteja lá viajando, você está viajando, mas você tem a presença de Deus. Talvez alguém esteja fazendo o que você queria fazer. Esse não é o momento de você fazer, mas tem uma coisa: Deus está vendo o teu esforço. A Bíblia diz que quando o profeta da cá chegou na casa de Jessé e ele olhou para Abinadab, Eliabe, Samares, eita, certamente está aqui o rei de Israel. Aí o profeta Deus disse: Samuel, Samuel, não atenta para a aparência. Eu, o Senhor, não vejo como um homem vê. O homem vê o exterior e eu vejo o coração. Eu vejo que atento. Deus já te viu. Talvez Gideão se achava menor, se achava incapacitado, mas tem uma coisa: o Deus de Gideão é o Deus dessa igreja. O Deus de Gideão é o teu Deus e tem contemplado e tem visto e a resposta dele para a tua vida. Momentos difíceis. Repita comigo, fazendo diferença. Fazendo a diferença. Todo mundo comigo, fazendo diferença. Fazendo a diferença. Em momentos difíceis. Em momentos difíceis. Você crê? Eu creio. Aleluia. Dois pontos para finalizar aqui. Escuta. O versículo de número 16. E o Senhor lhe disse: porquanto ele ser contigo, e tu ferirás o midianita como se fosse um sol. Aleluia! Olha o seu irmão e diga assim: o Deus que promete é o Deus que cumpre. Você crê nessa noite? Eu estou pregando um Deus aqui que ele não mente. Eu estou pregando um Deus que quando ele promete algo na vida do homem e da mulher, ele cumpre. Eu estou pregando um Deus aqui que quando ele olhou para Abraão e fez aquela promessa, talvez o ano se passou, Sarai não acreditou, mas tem uma coisa: quando Deus promete, ele cumpre. Passa céu, passa terra, mas as minhas palavras não passarão, porque o Deus que eu estou pregando, ele cumpre com a promessa dele. Aleluia. Glória a Deus. Vou finalizar aqui. Olha, versículo de número 22. Diz assim: então viu Gideão que era um anjo do Senhor e disse: ah, Senhor Jeová, eu vi um anjo do Senhor face a face. Porém o anjo lhe disse: Pai seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou um altar do Senhor. Preste atenção, é importante para finalizar, irmão. E chamou-lhe, e o Senhor é paz. E ainda até hoje em dia está em Ofra dos Abieritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é teu pai, e corta os bosques que está em pé. Só fez daquela tribo, com certeza. Escute. Tem que derrubar o altar. O anjo vai para cá, irmão. O anjo fez uma promessa, mas tinha para cumprir a promessa, algo tinha que acontecer. Qual é, irmão? Derrubar o altar de Satanás. Acabar com a idolatria. O povo estava oprimido por causa da idolatria.
Deus fez a promessa, Deus visitou, mas para a promessa se cumprir, tinha que derrubar a idolatria. Meu Deus, é desse jeito. Eu creio. Escuta. Eu finalizar, 9 minutos. O último. Isso. Olha pra cá. Por que Gideão derrubou o altar de Baal? Entretanto, para Gideão conquistar a vitória contra os inimigos, ele deveria restaurar a adoração ao único Deus. Foi ordenado a Gideão que derrubasse o altar de Baal, que era uma estalta usada pelo diabo para afastar as pessoas de Deus, que ficava na casa de seu. Eu não sei se está falando de pessoas que não é crente. Para Deus fazer algo na tua vida, na nossa vida, tem que tirar a idolatria. Para Deus fazer algo diferente, eu podia pregar que dizer, Deus vai visitar, Deus vai fazer, Deus vai restaurar, você levantar a mão, Deus vai mudar a tua vida, mas se não mudar a idolatria, se não tiver uma transformação, uma mudança, não há resposta de Deus. Para ter resposta de Deus, tem que ter mudança, tem que ter renovo. Só existe um Deus para adorar, é o Deus vivo, o Deus de Israel, o El Shaddai. Só existe Ele, não há outro Deus, não há outro igual a Ele. Ele não dá sua glória a ninguém, a glória é dele, o poder é dele, só Ele, tudo é dele, só Ele que faz, só Ele que restaura, só Ele que renova, só Ele que liberta, só Ele que salva, só Ele que cura, tudo é dele, tudo é dele, tudo é dele, e Ele está aqui nessa noite. Tem que ter uma mudança, tem que ter uma atitude, tem que acabar com a idolatria. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Fazendo a diferença em tempos difíceis. Enquanto muitos, eu estou falando isso no mundo ministerial, no reino de Deus, e estou falando também isso na vida secular. No teu trabalho, na faculdade, na escola, na igreja. Enquanto muito quer fazer, faça. Ah, eu não vou não posso não. Você vai. Você faz. Só para finalizar. Você já parou para pensar que quando Davi, ele foi ungido a rei, na casa dele, ele foi ungido a rei. Ele falou para alguém? Não. Falou? Não. Aí quando o Gideão estava lá afrontando o exército vivo, ele escutou: quem é esse circunciso que está afrontando o exército vivo? Aí o irmão Davi disse: está fazendo o que aqui, Davi? Não foi assim? Eu sei a tua presunção, deixaste aquelas poucas ovelhas. E a Bíblia diz que todo o exército de Israel tremia e temia com medo do gigante. Ninguém se dispôs a lutar. Quando Davi se dispôs, se levantaram contra ele. Agora olha para cá. Davi bateu no peito e disse assim: olha, eu fui ungido a rei. Bateu? Não. Sabe o que ele disse? Quando Saul disse assim: você é moço ainda para pelejar com o gigante? Ele disse: meu rei, teu filho, meu, estava tomando conta das ovelhas do meu pai, e veio um leão e pegou minha ovelha. Eu fui lá e tirei da garra dele, matei o leão. Também veio um urso, eu batei o urso, tirei a ovelha da garra dele e matei o urso. Sabe que eu vejo isso? Davi era novo, mas Davi tinha experiência com Deus. Experiência com Deus, irmão, não se simboliza uma pessoa feita de com barba branca, não. Experiência com Deus pode ser qualquer jovem desse aqui da igreja, pode ser baterista, pode ser a missionária, pode ser a irmã que canta, a Gabi, pode ser a menina que cantaram, qualquer jovem aqui. Experiência com Deus é algo mais profundo, é algo que ninguém vê. Tem jovem que tem uma experiência maravilhosa com Deus, ninguém sabe da vida dele, mas que ele ora, bota o joelho no chão, e quando coloca as mãos, Satanás vai te retirar, sai demônio, Satanás
sai de perto porque tem uma experiência com Deus. Aí tem presença de Deus que faz diferença. Gideão tinha experiência com Deus. Amém? Deus abençoe esse irmão, Jesus.